Viva! O meu nome é Samuel Lourenço. Este é então o quarto vídeo que integra a série de preparação para o exame de amador de categoria 2, exame esse que é dado pela ANACOM. Portanto, neste vídeo vou responder da pergunta 82 à pergunta 109, portanto, excepcionalmente irei responder então a 28 perguntas, em vez das usuais 27. E começando então pela pergunta 82, um transistor PNP pode ser formado por: resposta A, duas lâminas muito finas de germânio de tipo N que envolvem uma lâmina espessa de germânio de tipo P. B, uma lâmina muito fina de germânio tipo N colocada entre duas lâminas espessas de germânio tipo P. C, um material emissor de eletrões e de prótons. E D, um emissor e uma base, podendo ter ou não ter coletor. Portanto, à partida é possível rejeitar ali logo duas respostas, portanto, resposta C e resposta D podem ser logo rejeitadas. Portanto, a resposta C está errada, porque se estivermos a falar de semicondutores, não existem materiais emissores de eletrões ou de prótons. Aliás, em eletrónica não existe um material que emita prótons, a não ser que seja um material radioativo. Portanto, material de emissor de eletrões existe, mas é nas válvulas termoiónicas. Quando muito, o que existe em termos de semicondutores, existem materiais que são dadores de eletrões. Portanto, que é o caso de um semicondutor tipo N que pode ceder eletrões. Portanto, esta resposta C está errada por causa disso. A resposta D também está errada, porque se estivermos aqui a falar de transistores bipolares, tem que haver necessariamente três regiões, um emissor, uma base e um coletor. Portanto, sem qualquer destas três regiões não existe simplesmente um transistor. E resta então aqui a resposta A e a resposta B. A resposta A diz: duas lâminas muito finas de germânio de tipo N que envolvem uma lâmina espessa de germânio de tipo P. Portanto, isto poderia ser um transistor NPN, mas teria que ser duas lâminas espessas de germânio do tipo N a envolver uma lâmina fina de germânio tipo P. Qualquer dos modos nunca está certa para um transistor PNP. Portanto, e a resposta B, uma lâmina muito fina de germânio tipo N colocada entre duas lâminas espessas de germânio tipo P. Portanto, esta é que é a resposta correta para um transistor PNP. Portanto, a resposta correta a 82 é então a B. Pergunta 83. Na figura, identifique o terminal base. Resposta A é A, resposta B é B, resposta C é C e resposta D não há base. Portanto, o que está aqui representado é um transistor PNP. Há uma maneira de determinar se o transistor é PNP ou NPN. Portanto, o emissor tem sempre aqui uma seta, pode ser uma seta orientada para dentro, tal como está aqui, ou para fora. E irei falar disso daqui a pouco. A base está sempre representada como estando perpendicular à reta. Portanto, esta é que é a base. E o coletor é o terminal que está representado sem qualquer seta. Portanto, isto quer dizer que a base, neste caso, é dado pelo terminal identificado com o A, portanto é a resposta A. E então como é que eu identifico se um transistor é PNP ou NPN? Portanto, não veio aqui ao caso da pergunta, mas eu posso explicar. Portanto, aqui neste símbolo eu tenho aqui uma seta orientada para dentro. Se eu tiver um diodo com uma junção PN, portanto, o diodo pode ser representado como sendo uma seta, portanto, de uma risca. Portanto, o P é o início da seta e o N é sempre a barra, portanto, o N é o cátodo. Já agora vou procurar aqui por diodo.
só para melhor ilustrar o que eu estou a dizer. Portanto, aqui o cat tem a risca e o AND é onde inicia a seta. Portanto, o AND é sempre o material do tipo P, do diodo, e o cátodo é sempre o material do tipo N. Portanto, dito isto, eu tenho aqui o P e a base é o N. Portanto, isto quer dizer que o transistor será PNP. Portanto, isto é um transistor PNP. Se tivesse aqui a seta para fora, quer dizer que do lado exterior teria o material tipo N, do lado exterior daqui deste terminal, do lado interior teria então o P e seria um transistor NPN. Feita então esta parte, portanto a resposta ao 83 é a hipótese A. E vou passar então à pergunta 84. Na figura, a que terminais correspondem as letras indicadas no seguinte transistor? Resposta A. A. Emissor, B. Base e C. Coletor. B. A. Base, B. Coletor e C. Emissor. C. A. Base, B. Emissor e C. Coletor. E a resposta D. A. Coletor, B. Emissor e C. A base. Portanto, aqui pelo que eu disse, temos que procurar primeiro qual é o emissor. Portanto, o emissor é o B, a base é o A. Portanto, estão escolhidas a hipótese A e a hipótese D. Portanto, e fica então a resposta correta a C. Portanto, A é a base, portanto está correto. B é emissor, porque tem a seta no diagrama. E C, coletor. Portanto, a resposta correta a 84 é então a C. Pergunta 85. Os circuitos com transistores podem ser utilizados como A. Amplificadores, B. Comutadores, C. Osciladores e D. Todas as hipóteses estão corretas. Portanto, aqui a resposta correta é a D. Todas as hipóteses estão corretas, porque é possível fazer qualquer destes três circuitos com transistores. Pergunta 86. De uma forma geral, considera-se que os transistores de junção bipolar têm as seguintes três zonas de funcionamento: A. Inversa, corte e saturação. B. Inversa, ativa e saturação. C. Corte, ativa e saturação. D. Ativa, saturação e inversa. A resposta correta aqui é C. Portanto, corte, ativa e saturação. A região inversa, embora se considere que exista, nunca é utilizada, porque isso é estar a utilizar um transistor fora da sua, digamos, fora dos parâmetros de funcionamento para o qual ele foi desenhado. É possível utilizar o transistor dessa maneira, sim, mas não há qualquer utilidade prática em fazê-lo, para além de que o transistor não está caracterizado para trabalhar dessa maneira, com a polaridade invertida. Portanto, aqui o que é necessário fazer é excluir todas as hipóteses que tenham a região inversa. Portanto, neste caso, a resposta a 86 é simplesmente a C, corte, ativa e saturação. Pergunta 87. Em que zona de funcionamento deverá trabalhar um transistor de junção bipolar que é o único elemento ativo num circuito amplificador? Portanto, aqui estamos a utilizar um transistor na região ativa. Portanto, e a resposta correta é então a resposta A, na zona ativa. Portanto, na zona de corte, o transistor simplesmente não conduz, não há condução do emissor para o coletor. Portanto, ele não está aqui a operar como um amplificador, certamente. Na zona de saturação, os transistores podem ser operados nessa zona, mas não como amplificadores, podem ser operados como interruptores. E na zona inversa de saturação, tal como referi anteriormente, simplesmente não se aplica. Portanto, a resposta a 87 é a A.
Pergunta 88. A polarização de um transistor corresponde. Resposta A. À determinação das tensões e correntes alternadas que garantem o funcionamento do transistor na zona ativa. Resposta B. À determinação das tensões e correntes contínuas que garantem o funcionamento do transistor na zona de corte. C. À determinação das tensões e correntes alternadas que garantem o funcionamento do transistor na zona de corte. E D. À determinação das tensões e correntes contínuas que garantem o funcionamento do transistor na zona ativa. Portanto, um transistor considera-se polarizado se estiver na zona ativa, portanto aí está devidamente polarizado. Se estiver ao corte, simplesmente está ao corte, não funciona como amplificador. Portanto, excluem-se logo aqui as hipóteses B e C, fica apenas a resposta A e a resposta D. E neste caso, um transistor é sempre polarizado com tensões contínuas, nunca é polarizado com tensões e correntes alternadas. Isto apesar de, por exemplo, na base de um transistor que esteja a funcionar como amplificador, eu poder ter uma componente de corrente alternada, mas essa componente está sempre sobre uma componente contínua, de maneira a que a tensão na base nunca inverta de polaridade. Portanto, aqui a resposta correta é mesmo a D, à determinação das tensões e correntes contínuas que garantem o funcionamento do transistor na zona ativa. Portanto, um transistor que esteja a ser utilizado em qualquer função, não só portanto, como amplificador, mas também como interruptor, tem que estar sempre sujeito a tensões e correntes contínuas. Portanto, a resposta a 88 é a D. Pergunta 89. Uma montagem de emissor comum devidamente polarizada para garantir o funcionamento do transistor exclusivamente na zona ativa. Resposta A. De uma forma geral, inverte e amplifica o sinal de entrada. Resposta B. De uma forma geral, não possui qualquer ganho. Resposta C. De uma forma geral, comporta-se da mesma forma que um seguidor de emissor. E resposta D. De uma forma geral, reduz ligeiramente o sinal de entrada mantendo a fase. Portanto, aqui a resposta correta é a A. É a única característica, de facto, de uma montagem em emissor comum. O resto, posso dizer que são características de montagens com coletor comum. Portanto, um seguidor de emissor efetivamente é uma montagem em coletor comum. E a resposta B e a D também são características de uma montagem com coletor comum. Portanto, esse tipo de montagem não possui qualquer ganho e até inclusivamente reduz ligeiramente o sinal de entrada mantendo a fase. Existe já agora um site que tem essa informação, aliás que é muito bom, portanto o electronicstutorials.ws. Tem aqui um artigo sobre transistores, inclusivamente tem uma tabela no final, após explicar aqui os modos todos de funcionamento do transistor, portanto o andar de emissor comum, o andar de coletor comum, e tem aqui também o andar de base comum, que está aqui. No final tem aqui uma tabela que sumariza as características desses três tipos de configurações. Portanto, a resposta a 89 é então a, de uma forma geral, inverte e amplifica o sinal de entrada. Pergunta 90. Um tétrodo possui A. 3 elementos, B. 4 elementos, C. 5 elementos e D. 6 elementos. Portanto, um tétrodo, como o nome sugere, possui 4 elementos. Portanto, para a contagem não se considera o filamento
ou aquecedor como sendo um elemento, a não ser que esse filamento seja o próprio cátodo, portanto um cátodo diretamente aquecido. Normalmente nas válvulas o cátodo é indiretamente aquecido pelo filamento, e neste caso são 4 elementos, portanto é o cátodo, a grelha de controle, a grelha de blindagem e o ânodo. Portanto, a resposta correta à 90 é B, 4 elementos. Pergunta 91. Porquê é que as válvulas têm vindo a perder terreno relativamente aos elementos designados como de estado sólido, por exemplo, transistores, na eletrónica em geral? Portanto, não foi só os transistores que vieram substituir válvulas, também os diodos. O diodo é um exemplo de um semicondutor que também veio substituir uma válvula que até tem o mesmo nome. E, portanto, as respostas possíveis: a resposta A, devido à pouca linearidade das válvulas quando utilizadas em amplificadores de áudio. Resposta B, pelo facto dos dispositivos a válvulas serem extremamente perigosos. Resposta C, devido ao menor tamanho dos dispositivos de estado sólido. E resposta D, todas as respostas estão corretas. Portanto, a resposta correta é a C, devido ao menor tamanho dos dispositivos de estado sólido. Portanto, a resposta A está errada, porque um equipamento a válvulas, se estiver bem desenhado, pode ser tão linear como um equipamento equivalente a transistores. Já agora, existe aqui uma questão relativamente à distorção que não é trazida ao caso, mas que pode gerar aqui confusão. Portanto, os equipamentos a válvulas, em termos de áudio, tendem a distorcer menos o sinal do que os seus equivalentes a transistores, mas isso tem a ver com o comportamento do equipamento quando levado à saturação, ou seja, quando é, digamos, atacado com um sinal de entrada demasiado forte. Portanto, o que acontece com um equipamento a transistores é que o sinal à saída fica logo cortado, portanto, como se fosse com uma tesoura, portanto em baixo e em cima, ao passo que o corte no equipamento a válvulas é muito mais suave. Portanto, aparentemente, poderia-se dizer que um equipamento a válvulas tem uma distorção mais agradável. Há quem diga que distorce menos, mas simplesmente não é verdade. Tem a ver com o comportamento em saturação de um amplificador a válvulas. De qualquer das maneiras, portanto, a resposta A não é verdade. A resposta B também não é verdade, porque se o equipamento a válvulas, novamente, se eu estiver bem desenhado, o perigo que eu ponho face a um equipamento a transistores é exatamente o mesmo, ou seja, é mínimo. E a resposta C é que está correta, porque de facto os transistores é que permitiram condensar um equipamento para tamanhos muito menores do que seria possível com válvulas. Portanto, a resposta à pergunta 91 é então a C. Pergunta 92. Os amplificadores sintonizados: A. Possuem circuitos ressonantes na entrada e na saída. B. São úteis para a amplificação de sinais em banda estreita. C. Apresentam uma resposta tipicamente passa-banda. E D. Todas as respostas estão corretas. Portanto, um amplificador sintonizado é um amplificador que tem portanto, elementos reativos à entrada e à saída. Tipicamente são amplificadores de banda estreita, portanto não são de banda larga, e praticamente o que isto quer dizer é que todas as hipóteses estão corretas. Portanto, eles possuem circuitos ressonantes na entrada e na saída, portanto, tanto para reduzir a largura de banda do sinal de entrada, como também para apresentar uma saída que é ressonante à frequência do sinal, está a ser amplificado. Um exemplo deste tipo de amplificadores é um amplificador de classe E.
Naturalmente, pela sua natureza, são úteis para a amplificação de sinais em banda estreita e também, por conseguinte, apresentam uma resposta tipicamente passa-banda. Pergunta 93. Um circuito passa-baixo destina-se. Resposta A rejeitar as frequências mais baixas. Resposta B. A rejeitar as frequências mais altas. Resposta C. A rejeitar as frequências mais baixas e as frequências mais altas, deixando passar uma dada gama de frequências. E resposta D. A deixar passar as frequências mais baixas e as frequências mais altas, rejeitando uma dada gama de frequências. Portanto, aqui a resposta correta é B. O filtro passa abaixo, deixa passar as frequências mais baixas e, por conseguinte, vai rejeitar então as frequências mais altas a partir da frequência de corte. A resposta A é a descrição de um filtro passa alto, portanto ele rejeita as frequências mais baixas, deixando passar as frequências mais altas acima da frequência de corte. A resposta C, por sua vez, descreve um filtro passa-banda, só deixa passar sinais numa dada banda de frequências. E a resposta D é um filtro rejeita-banda. Portanto, a resposta A93 é a B. Pergunta 94. Um filtro rejeita-banda destina-se. Resposta A rejeitar as frequências mais baixas. Resposta B. A rejeitar as frequências mais altas. Resposta C. A rejeitar as frequências mais baixas e as frequências mais altas, deixando passar uma dada gama de frequências. E resposta D. A deixar passar as frequências mais baixas e as frequências mais altas, rejeitando uma dada gama de frequências. Portanto, pelas razões que dei anteriormente, neste caso a resposta A94 é a D. Portanto, a deixar passar as frequências mais baixas e as frequências mais altas, rejeitando uma dada gama de frequências. Pergunta 95. Se num circuito se quiser filtrar as harmónicas de um dado sinal, deve-se utilizar. Resposta A, um filtro passa alto. Resposta B, um filtro passa baixo. Resposta C, um filtro passa banda. E resposta D, um filtro rejeita banda. Portanto, aqui há que ter em conta que a primeira harmónica é fundamental e as harmónicas de ordem superior têm sempre frequências que são múltiplas em relação à frequência da fundamental, sendo múltiplas são sempre mais altas, e neste caso, para rejeitar as harmónicas, deixando passar então a fundamental, é necessário utilizar um filtro passa baixo. Portanto, é a resposta B. Portanto, a resposta a 95 é B, um filtro passa baixo. Pergunta 96. Numa fonte de alimentação não comutada com transformador, a introdução de um diodo em série entre o secundário transformador e um circuito de carga. Resposta A. Faz uma retificação de meia onda que não é adequada se o circuito de carga necessitar de uma tensão contínua. Resposta B. Faz uma retificação de onda completa que não é adequada se o circuito de carga necessitar de uma tensão contínua. Resposta C. Faz uma retificação de um quarto de onda que não é adequada se o circuito de carga necessitar de uma tensão contínua. E resposta D. Não provoca qualquer efeito, não sendo adequada se o circuito de carga necessitar de uma tensão contínua. Portanto, aqui a resposta correta é a A. Já agora estamos a falar aqui de fontes lineares. Ao dizer fontes não comutadas, isto é o mesmo dizer que é uma fonte linear. E basicamente, portanto, é um transformador seguido de um diodo que pode ter qualquer orientação, não interessa, mas tem um diodo em série nos seus terminais. Portanto, nesse caso a retificação é só de meia onda, visto que a outra metade da onda vai ser bloqueada pelo diodo. A informação sobre isso pode ser encontrada no Wikipedia. Portanto, e cá está.
Portanto, a retificação de meia onda, portanto aqui está o transformador com um diodo em série com a carga. Portanto, neste caso não é adequada se o circuito necessitar de uma tensão contínua, porque lhe falta precisamente o condensador de filtro que vai suavizar então estas ondas que estão aqui. Portanto, já agora mostro também como é que se faz a retificação de onda completa. Portanto, aqui está um esquema que utiliza uma ponte de diodos ou uma ponte Gretz, e o outro esquema que utiliza um transformador com tomada central. Pergunta 97. É possível fazer uma retificação de onda completa a partir de um sinal de corrente alternada proveniente de um transformador só com 2 diodos? Resposta A. Não, pois só uma ponte retificadora o permite fazer. Resposta B. Sim, se no secundário se tiver acesso a uma tomada central. C. Não, pois precisa-se pelo menos de um transistor. E D. Sim, se tiver também uma resistência em série com cada um dos diodos. Portanto, aqui a resposta correta é B. Sim, se no secundário se tiver acesso a uma tomada central. Portanto, A só seria verdade se o transformador em causa não tivesse uma tomada central. Portanto, tendo tomada central, a resposta A fica então incorreta. E a resposta C e D simplesmente não fazem sentido. Portanto, aqui a resposta à pergunta 97 é a B, e creio que anteriormente mostrei aqui um esquema que é precisamente este que está aqui, que é o transformador com tomada central e 2 diodos para fazer então a retificação de onda completa. Pergunta 98. Uma ponte retificadora efetua. Resposta A. Uma retificação de 1/8 de onda. Resposta B. Uma retificação de 1/4 de onda. Resposta C. Uma retificação de meia onda. E resposta D. Uma retificação de onda completa. Portanto, aqui a resposta correta é D. Uma retificação de onda completa. Portanto, uma ponte retificadora faz uma retificação de onda completa porque simplesmente vai aparecer às saídas da ponte as duas metades que correspondem à parte superior e à parte inferior da onda de corrente alternada. Pergunta 99. Um condensador ligado ao secundário de um transformador usado para absorver picos de tensão de curta duração designa-se A. Condensador retificador. B. Condensador de ajuste. C. Condensador de feedback de picos. E D. Condensador supressor de picos. Portanto, aqui é necessário terem atenção à pergunta. Portanto, aqui não se está a falar do condensador de filtro que é utilizado para suavizar a tensão à saída após a retificação, portanto a tensão à saída do retificador. Portanto, aqui fala-se de um condensador que tem uma resposta mais rápida do que o condensador de filtro e é apenas usado para absorver picos de tensão de curta duração. Portanto, normalmente é um condensador com uma capacidade muito mais reduzida do que a capacidade do condensador de filtro. Portanto, neste caso então, é a resposta D, condensador supressor de picos. Pergunta 100. Qual o fator de segurança que oferece uma resistência de drenagem da fonte de alimentação? Resposta A. Funciona como um fusível da tensão em excesso. Resposta B. Descarrega o condensador de filtragem. Resposta C. Exclui os riscos de choques produzidos pelas bobinas de indução. E resposta D. Elimina a corrente do loop de terra. Portanto, a resposta correta é B. Serve para descarregar o condensador de filtragem. Portanto, basicamente vai drenar a carga que é acumulada no condensador de filtragem. E isto é útil quando a fonte de alimentação é desligada
fazer essa drenagem para que não fique nenhuma tensão residual à saída da fonte. Pergunta 101. Se num amplificador de emissor à massa a corrente do coletor for de 45 mA e a corrente da base 1,5 mA, qual é o ganho de corrente em regime contínuo? Portanto, aqui é necessário calcular o beta do transistor. Portanto, isto é uma etapa apenas com transistor. Temos então que o beta, portanto vou pôr aqui B, é igual à corrente que está no coletor sobre a corrente que está na base. Portanto, aqui é-nos dada a corrente do coletor. Portanto, IC é igual a 45 mA e também nos é dada a corrente da base, que é igual a 1,5 mA. Portanto, basta então fazer este cálculo de IC sobre IB. Portanto, vou então aqui fazer o cálculo. (45 sobre 1,5) e o meu beta é igual a 30. Portanto, o ganho aqui da montagem é igual a 30. Pergunta 102. Diz-se que há amplificação de tensão. Resposta A. Se um certo valor de tensão alternada aplicada à entrada de um circuito corresponde a uma tensão também alternada, mas de maior amplitude, na saída do mesmo circuito. Resposta B. Se um certo valor de tensão contínua aplicada à entrada do circuito corresponde a uma tensão alternada na saída do mesmo circuito. Resposta C. Se um certo valor de tensão alternada aplicada à entrada de um circuito corresponde a uma tensão contínua na saída do mesmo circuito. E resposta D. Se uma tensão de audiofrequência aplicada à entrada de um circuito corresponde a uma tensão de radiofrequência na saída do mesmo circuito. Portanto, aqui a resposta à 102 é A. Se um certo valor de tensão alternada aplicada à entrada de um circuito corresponde a uma tensão também alternada, mas de maior amplitude, na saída do mesmo circuito. Portanto, um amplificador de tensão não vai servir para transformar tensões contínuas em tensões alternadas, nem vai fazer transformação de frequências. Portanto, aqui simplesmente o que o amplificador faz é pegar numa tensão que está à entrada e amplificar o sinal em amplitude de modo a que o sinal à saída preserve as mesmas características, mas apresente-se amplificado relativamente ao sinal que foi introduzido à entrada. Pergunta 103. Uma corrente de 20 mA circula entre a base e o emissor de um transistor que apresenta um ganho de 40. Em consequência, entre coletor e emissor circula uma corrente de. Resposta A. 0,5 mA. Resposta B. 2 mA. Resposta C. 40 mA. E resposta D. 0,8 A. Portanto, aqui o que é necessário calcular primeiro é a corrente do coletor. A gente pode assumir que a corrente do coletor é aproximadamente igual à corrente do emissor, para os efeitos da aproximação. Portanto, nós temos aqui a fórmula do beta. É-nos dado que o beta é igual a 40. Portanto, beta que é igual a IC sobre IB. Não sabemos qual é a corrente do coletor. Essa é que é necessário calcular. E sabemos que a corrente da base é de 20 mA.
Portanto, é necessário calcular o IC, portanto a corrente do coletor. Há que pôr então o IC em evidência. Isto quer dizer que o IC é igual a beta vezes o IB. Portanto, o beta é 40 e o IB é 20 mA. Portanto, 40 vezes 20 mA dá 800 mA. Se quiséssemos calcular a corrente do emissor, podíamos fazer, já que temos aqui a corrente do coletor, não vale a pena fazer para o exercício, mas posso fazer já agora esse cálculo. Portanto, a corrente do emissor é igual à corrente da base mais a corrente do coletor. Portanto, num transistor, a corrente do emissor vai se bifurcar entre a base e o coletor, mas a maior parte vai para o coletor. Portanto, por aproximação, pode-se dizer que uma corrente da base é normalmente muito pequena, a corrente do emissor é igual à corrente do coletor. Mas vou fazer aqui o cálculo, já está fora do âmbito do exercício. Portanto, 800 mA mais 20 mA dá 820 mA. Portanto, mas neste caso posso dizer que a resposta correta é D. Portanto, o que é pedido de facto é a corrente do coletor, se bem que isto está aqui um bocado mal enunciado, porque não se pode dizer que a corrente entre o emissor e o coletor possa ser esta, porque a corrente vai se bifurcar. Portanto, ou se fala em corrente do coletor ou se fala em corrente do emissor. Mas neste caso o que é pedido é a corrente do coletor e a resposta correta é a D. De qualquer dos modos, a corrente do emissor está muito próxima, portanto pode-se também aproximar esse valor à resposta, se houver caso de dúvida. Pergunta 104. Qual das seguintes opções descreve um amplificador linear? Resposta A. Um amplificador que transforma sinais AC em sinais DC. Resposta B. Um amplificador cuja saída mantém a forma de onda de entrada. Resposta C. Um amplificador de classe C de elevada eficiência. E resposta D. Um amplificador usado como multiplicador de frequências. Portanto, aqui a resposta correta é a resposta B. Um amplificador cuja saída mantém a forma de onda de entrada. Portanto, um bom exemplo é um amplificador de classe A e também pode ser considerado como sendo um bom exemplo um amplificador de classe AB. Também é um outro exemplo de amplificador linear. Portanto, um amplificador que transforma sinais AC em sinais DC simplesmente não é um amplificador linear. Portanto, o sinal de saída tem que refletir a forma do sinal de entrada. Portanto, aqui na A isso não acontece. Portanto, o C não está correto porque um amplificador de classe C tem uma linearidade muito baixa. Portanto, troca-se a linearidade pela eficiência. E a resposta D também não está correta porque o amplificador não faz isto. Portanto, um amplificador linear não é utilizado como multiplicador de frequências. Pergunta 105. Que circuito é usado para processar os sinais provenientes do amplificador DRF e do oscilador local e que depois os envia para o filtro de IF no receptor super heteródino? Portanto, resposta A. Modulador balanceado. Resposta B. Amplificador de IF. Resposta C. Misturador. E a resposta D. Detector. Portanto, a resposta correta é o misturador. Portanto, o modulador balanceado serve para modular o sinal. Normalmente é usado para criar um sinal modulado em banda lateral, portanto comportadora suprimida, mas também pode ser eventualmente usado para criar um sinal
modulado em amplitude. Portanto, a B não está correta porque o amplificador de IF vem após o filtro de IF e o detector simplesmente é usado para detectar o envelope, portanto, no receptor de AM. Portanto, vou aqui ao Wikipedia, fala aqui acerca de heteródinos. Portanto, basicamente são sinais que são resultantes da mistura entre dois sinais. Portanto, basicamente o que o misturador vai fazer é, portanto, com um sinal que é gerado pelo oscilador local, vai misturar o sinal com o sinal modulado que está a ser recebido e vai-se gerar aqui uma frequência de batimento que basicamente é a diferença entre as frequências destes dois sinais. Isto é usado para simplificar a filtragem do sinal nesse tipo de receptores. Portanto, este tipo de receptores simplesmente não tem um filtro que é sintonizado, o filtro é um passa-banda fixo e o que se faz é variar então a frequência do oscilador local. Depois esse sinal que é gerado no misturador vai ser filtrado com o filtro passa-banda e vai ser amplificado. Portanto, a resposta correta é esse misturador. Pergunta 106. Que tipo de receptor é apropriado para a recepção de CW ou de SSB, mas que não se necessita de um andar de mistura ou de um amplificador de IF? Resposta A. Um receptor super regenerativo. Resposta B. Um receptor do tipo TRF, ou seja, Tuned Radio Frequency. Resposta C. Um receptor super heteródino. E resposta D. Um receptor de conversão direta. Portanto, aqui a resposta correta é D. É um receptor de conversão direta. Pergunta 107. Como se pode designar em alternativa a mistura de dois sinais de RF? Resposta A. Heterodinagem. Resposta B. Sintetização. Resposta C. Cancelamento. E resposta D. Filtragem. Portanto, aqui a resposta correta é obviamente a heterodinagem. A pergunta 108, que é a penúltima pergunta. Os receptores de CW estão associados a que tipo de modulação? Resposta A. A1A. Resposta B. A3E. Resposta C. J3E. E resposta D. F3E. Portanto, a resposta correta é a A1A. Portanto, isto é modulação em onda contínua. É uma onda que é pulsada. A resposta B descreve a modulação em amplitude, ou seja, a AM. Também pode ser designada como modulação em dupla banda lateral comportadora presente. J3E é uma emissão em banda lateral simples comportadora suprimida, ou seja, SSB. E F3E é modulação em frequência, ou FM. Portanto, para ver essa informação, existe um artigo no Wikipedia que descreve os tipos diferentes de emissões de rádios. Portanto, vendo aqui o primeiro caractere, tem aqui o A, portanto, Double Sideband Amplitude Modulation. Portanto, isto acontece com uma onda contínua também. Neste caso, a banda lateral dupla não está presente, só está presente a portadora, porque a portadora é pulsada. O 1, One Channel Containing Digital Information, No Subcarrier, ou seja, um canal que contém informação digital. Portanto, o código Morse, para todos os efeitos, é uma forma de transmissão digital, zeros e uns. E o terceiro caractere, que é o A, telegrafia intencionada para ser descodificada através de audição. Portanto, código Morse é um exemplo. Última pergunta é a 109.
e a 109 é muito parecida com a 108, e é a razão pela qual também incluí a 109 no vídeo, fazendo então as 28 perguntas em vez das 27. Os receptores de FM estão associados a que tipo de modulação? Resposta A, A1A, resposta B, A3E, resposta C, J3E e resposta D, F3E. A resposta correta é F3E. Portanto, anteriormente referi que o F3E corresponde então à modulação em frequência, ou FM. Para ver isso novamente, portanto, o primeiro caractere é o F, Frequency Modulation. 3. Um canal que contém informação analógica. E o E, telefonia. Posto isto, fica então feito este vídeo. Restam mais 3 vídeos para completar esta série de preparação para o exame de amador de categoria 2 da ANACOM. Responderei então às restantes perguntas a partir da 110 nos próximos vídeos. Espero então que este vídeo tenha sido útil e esclarecedor. Se tiver alguma questão que queira colocar, por favor, disponha da secção de comentários que eu responderei o mais brevemente possível. Da minha parte então é tudo e até uma próxima.